Boa noite, amada igreja, a paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Para nós, um motivo de alegria, um privilégio, temos esta oportunidade. Aqui estamos na casa do Pai Celestial, unidos para louvá-lo, adorar, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Com alegria, feche os teus olhos, falaremos com o Pai Celestial. Soberano Deus, eterno Pai, como é bom, Senhor, poder estar na Tua casa, na Tua santa presença, em mais este domingo, Pai, mais este culto da família, e nos rendemos diante de Ti, Pai. Estamos aqui como sacrifícios vivos, santo e agradável a Ti, pois este é o nosso culto racional. Senhor, venha nos envolver poderosamente com a doce presença do Teu Espírito Santo. Venha manifestar o Teu poder sobre cada vida, sobre cada coração que está aberto diante de Ti, Pai. Que seja uma noite de curas, de maravilhas, de edificação sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. E receba, Senhor, todo o louvor e toda a adoração que a Ti pertence, Pai. Assim nós iniciamos este culto, louvando a Ti, Pai, bendizendo e exaltando o Teu santo nome, confiantes que o Senhor já está agindo e operando poderosamente. Assim iniciamos, oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o Teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. Tu és bom, Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, que Tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que Tu és bom, que Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, Tu és bom. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu
bom pra mim, pra mim. É para Jesus, amém? Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Um exército
todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente. Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. E eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Envia
altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. E eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Pra tua glória, somente pra tua glória. Somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Louvamos o nome de Jesus. Se você puder, neste momento, coloque a mão, né, no ombro dessa pessoa que está do seu lado. Se houver alguém perto, né, você puder orar por essa pessoa por um momento. Fale
Peça a Deus, Senhor, abençoa essa pessoa aqui, Senhor Deus. Nós somos igreja, povo do Senhor. Queremos abençoar, Senhor, a cada vida que está aqui, ó Deus, nesta noite. Ministramos sobre a vida dela, em oração, clamando a bênção dos céus, como igreja, como povo do Senhor, ó Deus, buscando que haja, Senhor, em nós discernimento, graça, unção. Manifesta, ó Pai, o teu poder. Se há alguma necessidade que necessita ser atendida por esta vida, ó Deus, traga, ó Deus, aquilo que ela precisa receber da parte do Senhor. Traga restauração familiar, ó Deus, traga cura, traga o milagre, ó Pai, traga, Senhor Jesus, libertação dos vícios. Ó Deus, nós clamamos no nome de Jesus. Manifesta o teu poder, quebranta corações, transforma vidas, Senhor, que possamos estar apresentados diante de Ti, todos nós, Teu povo, ó Pai, com um coração quebrantado diante da Tua presença. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, nós suplicamos a graça abundante do Senhor, ó Deus, e abençoamos essa vida que está, Senhor, ao nosso lado, cada vida que está aqui nesta noite, cada família que está aqui presente, cada família representada através desta vida, deste marido, desta esposa, deste filho, desta filha, deste pai, mãe, deste irmão, irmã, no nome de Jesus nós abençoamos cada vida, ó Pai. E assim, ó Deus, neste momento clamamos a bênção do Senhor sobre a Tua palavra, que seja a direção dos céus para nós, e assim consagramos ouvidos atentos e um coração quebrantado para ouvir e receber o Teu falar, no nome de Jesus. Graças Te damos, ó Deus. Diga graças a Deus. Amém, Senhor, amém, graças a Deus. Nós vamos ler lá no profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, no nome de Jesus. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Amém, Jesus, amém. Se assente, amados, louvando o nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Algumas pessoas têm nos perguntado, às vezes sentindo falta, né, dos nossos pastores. Chegam amanhã de viagem, né, o nosso pastor Nilson, pastora Sandra, e nos responsabilizou novamente de estar trazendo a palavra, e às vezes fala assim: olha, a gente gostaria de ter o pastor Nilson, a pastora Sandra aí, né? Mas nós estamos aqui substituindo ele apenas mais hoje, e no nome de Jesus já estarão conosco, se Deus permitir, amanhã, né? Pela manhã estão chegando aqui no Brasil, né? E Deus vai abençoando a igreja dele de todas as formas. Amém, amados? Glória a Deus. Tema para a nossa palavra, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração hoje, é raízes indispensáveis para a nossa vida, né? A nossa vida precisa ter raízes. Nós precisamos estar enraizados na presença de Deus. Assim temos aprendido. A Bíblia, em muitas passagens, em muitos versículos, ela vai comparar o cristão, o crente, aquele que serve a Deus. Quantos aqui servem e amam o Senhor Jesus? Diga amém. A Bíblia compara eu e você muitas vezes a uma árvore. A árvore, ela é um objeto, ou melhor dizendo, um ser vivo até, né? Ao qual o Senhor nos compara de forma muito sábia, porque Deus, Ele tem um objetivo, um alvo na nossa vida, como uma árvore. Uma árvore, ela não é algo que está em determinado lugar à toa, pelo contrário, ela tem que cumprir o seu alvo, cumprir o seu objetivo. Infelizmente hoje nós temos visto, né, o pessoal tacando fogo em tudo quanto é canto. O tempo está seco e ajuda muito, as queimadas, árvores e mais árvores sendo queimadas, floresta, cerrado, pântano e tudo, né? Infelizmente a gente vê às vezes foto de cima do Brasil e vê aquela queimada, a fumaça em todo lugar, esse tempo seco. É triste, porque sabemos a importância da vegetação
a importância das árvores. Se puder dar um pouquinho de retorno aqui em cima, por favor. Quando nós vemos essa questão do objetivo das árvores, ela tem um objetivo. Ela produz, ajuda através do processo de fotossíntese, produzir oxigênio, faz sombra. Mais do que isso, ela oferece frutos. E nós vemos esse processo das árvores como algo importantíssimo para a nossa vida humana. E Deus nos compara à árvore porque sabe da importância que tem a árvore para a humanidade. E amados, nós como árvores que Deus Ele tem comparado a cada um de nós, Ele deseja que nós também possamos ser úteis para o seu propósito. Porque às vezes tem pessoas que não querem ser útil, tem pessoas que às vezes querem apenas absorver, querem apenas receber, mas Deus nos chama para a utilidade, para darmos frutos. A palavra de Deus, João Batista, quando falando a esse respeito, ele fala de forma muito clara, e às vezes até pode doer em nós, quando ele diz: a árvore que não der frutos, ela não serve para nada, a não ser para o machado, cortar, virar lenha e ser jogado na fogueira. Veja que o Senhor tem nos chamado para uma vida útil dentro do seu propósito. E amados, o propósito de Deus em nós é espiritual. Deus não nos chamou simplesmente para termos fama, grandeza aqui na terra. Deus pode nos engrandecer, Deus pode nos abençoar, Deus pode fazer de nós pessoas prósperas, mas isso não é a utilidade do reino. A utilidade do reino é uma vida frutífera. Deus quer que cada um de nós sejamos frutíferos para a tua obra. Então veja que Jeremias, quando está profetizando e assim fazendo essa comparação, ele diz: bendito é aquele que confia no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar mais e mais em Deus. Às vezes a nossa vida, ela demanda uma confiança maior. Nós vamos vendo ao decorrer dessa ministração, amados, que muitas vezes nós não temos posto de fato confiança no Senhor, porque ele diz até assim, e cuja confiança é o próprio Senhor. Então nós estamos falando aqui de uma vida completamente depositada nas mãos de Deus, não trazer para nós aquilo que não é nosso. O objetivo, o alvo da nossa vida pertence a Deus, e nele devemos confiar a nossa vida, depositar toda a nossa vida, toda a nossa esperança no Senhor. Muitas pessoas às vezes fazem do seu modo, do seu jeito, a sua forma, e depois questiona a Deus quando não dá certo, quando bate o problema, bate a porta, reclama. Mas veja que a Bíblia nos ensina a esse princípio tão importante, que é a confiança, que é depositar esperança e confiança em Deus. Quando nós pensamos nisso, logo nos vem à cabeça aquele provérbio que Salomão escreveu, para nós consagrarmos tudo o que formos fazer, todos os nossos planos, todos os nossos objetivos ao Senhor, e eles darão certo, e eles serão bem-sucedidos. Veja, consagrar não é apenas falar: Senhor, abençoa aí, mas é colocar a nossa vida em consagração, colocar a nossa família em consagração, é colocar as nossas finanças em consagração, a nossa saúde em consagração. Sabe o que é consagração? É entregar a Deus: Senhor, a minha saúde, a minha força, a minha vitalidade, a minha família, as minhas finanças servem o teu propósito. Isso é consagração. Às vezes, de forma equivocada, nós vamos pensar em consagrar algo. Se estamos consagrando, não é mais nosso, mas estamos entregando a Deus. A nossa vida, ela precisa ser consagrada, ela precisa ser entregue a Deus. Isso é a confiança, é saber que eu não tomo decisões mais por mim mesmo, mas é através da vontade de Deus. Ele guia, Ele me dirige. E como eu sei qual é a vontade dEle? Através destas raízes que nós vamos mencionar hoje. Eu conheço mais o plano de Deus para a minha vida, quando eu estou bem enraizado, quando eu estou recebendo nutrientes que Deus quer dar para a minha vida. Veja, ele diz que aquele que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, será como uma árvore plantada junto às águas. Veja, uma árvore
que está plantado junto a um ribeiro de águas, que estende raízes de forma profunda, que prolonga as suas raízes até o ribeiro, e não receia, não tem medo, não tem dúvida, não tem incredulidade, quando vem o calor, quando vem essa seca, essa sequidão que nós estamos vivendo, veja, mas a sua folha permanece verde, fica verde, e mesmo na sequidão, não se preocupa, nem deixa de dar fruto, porque está bem enraizada. É diferente uma árvore que tem raízes superficiais, que não se aprofunda para receber os nutrientes, para receber a água da vida, para receber aquilo que Deus ele tem para dar, e vendo qualquer situação, traz incômodo, traz preocupação, traz desespero, traz frieza, traz naufrágio espiritual. Isso é triste quando a pessoa ela não tem de fato a confiança em Deus, ela não tem essas raízes prolongadas, e ela acaba naufragando na fé, quando vindo as tempestades, o vento forte. E então a Bíblia nos ensina a prolongar nossas raízes, e veja, a raiz ela depende de nós, nos esforçarmos. A árvore ela se esforça, para que as suas raízes possam alcançar lugares mais profundos. Ela precisa enfrentar a terra dura, ela precisa enfrentar às vezes obstáculos, mas ela vai se alastrando com as suas raízes. A Bíblia nos ensina também a prolongarmos nossas raízes, a estender nossas raízes até ribeiros de água, onde contém, aqui para nós, na vida espiritual, onde contém a água viva, diga amém. E eu quero falar um pouco dessas raízes, amados, porque alguém pode dizer, pastor, mas o pastor falou de raízes, mas como eu posso estender as minhas raízes? Eu quero citar pelo menos hoje 3 tipos de raízes que nós devemos estender na nossa vida. E a primeira raiz que nós consideramos aqui de suma importância é uma raiz de intimidade e comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos bastante ou suficiente, quem sabe vir numa noite como essa no culto, e quem sabe declarar na nossa mente, no nosso coração, falando assim, olha, eu cumpri o meu propósito, agora eu vou ter uma semana abençoada, né? E o restante da semana não tem Deus, o restante da semana é para nós, não tem direção de Deus, não há oração, não há súplica, nós não estamos confessando pecados, nós não estamos nos apresentando diante do Senhor, e precisamos aprender a ter mais comunhão, mais intimidade, isso é, estender raiz, essa raiz de intimidade na nossa vida espiritual. Alguns chamam, quem sabe, de TSD, né? Tempo a sós com Deus, tempo sozinho com Deus, criar um momento ali de oração, momento de leitura da palavra, um momento de estudo bíblico, um momento de louvor. Mas é importante que nós não fiquemos limitados a apenas, quem sabe, um culto, uma atividade na semana, pensando que isso é suficiente, porque a nossa vida espiritual, ela também necessita de nutrientes, como o nosso corpo físico. Imagina só, amados, você ficar a semana inteira sem se alimentar, sem beber água, né? Come no domingo e depois come domingo que vem, bebe água domingo que vem apenas. O corpo vai pedir arrego, isso é, se não ficar doente mesmo, se não for parar no hospital, com fraqueza ou qualquer outra coisa, vai apresentar todo e qualquer tipo de problema. E nós aprendemos que espiritualmente, amados, a nossa vida espiritual, ela depende do Senhor, depende do nosso Deus. Deus nos criou para voltarmos a Ele, para estarmos voltados a Ele. Quando falamos de confiança no Senhor, como eu posso dizer que eu confio no Senhor, sendo que eu venho aqui à igreja, quem sabe, participo de um culto, participo de louvor, às vezes até de forma religiosa, mas no decorrer da semana, todas as decisões são tomadas apenas por mim. Eu faço por aquilo que eu acho certo, por aquilo que eu acho correto, por aquilo que eu acho justo, e não tem a presença de Deus no meu dia a dia, Deus guiando os meus passos. Nós aprendemos a ter mais intimidade, a viver uma vida relacional com Deus, não apenas se limitando a 1, 2 cultos na semana, mas a estar de fato em intimidade. Lá em Colossenses 2,6 nos diz o seguinte: como pois
recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Veja, são dois processos. Eu recebo Jesus para a minha vida. Quantos aqui um dia receberam Jesus? Amém? Esse é o primeiro processo, primeira ação, né? Eu recebi Jesus, eu abri meu coração para Jesus, eu deixei Ele fazer morada na minha vida, pela fé e pela graça eu fui salvo, e agora eu posso fazer o que eu bem entendo, né? Eu vou viver de forma deliberada. Não, a Bíblia nos ensina não só a receber Jesus, mas andar nele. Andar nele é viver completamente nele. Ele, a Bíblia fala que Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, eu ando por Ele. Eu ando pela estrada que o próprio Jesus trilhou para a minha vida, que é a própria vida dele. E é impossível nós andarmos neste caminho se não há intimidade, não há comunhão, não há vida relacional. Isso funciona, amados, em todas as áreas da nossa vida. Imagina só, vou fazer uma comparação aqui com um casamento. Imagina só um casamento em que o marido e a mulher, eles têm um contato apenas uma vez na semana. Eles conversam apenas uma vez na semana, 2 vezes na semana. O restante é uma frieza, cada um por si, Deus por todos, né? Cada um vive a sua vida, cada um tem o seu próprio quarto, e eles não têm contato nenhum. Um sai para trabalhar um horário, o outro fica lá no quarto, depois sai para trabalhar, volta também em horários diferentes, não tem nem um encontro. E aí uma vez por semana está programado, olha, sábado não pode faltar, domingo não pode faltar, a gente tem que ter um relacionamento ali de 1 hora, 1h30, a gente senta à mesa, conversa um pouquinho, né? Dá uma bitoquinho no outro aí, depois tchau também, né? Imagina só um casamento assim, amados. Não funciona. E a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus, ela precisa também ser relacional. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Isso é uma raiz de confiança. É uma raiz de uma árvore que vai se estender para alcançar ribeiros de água, para alcançar nutrientes, para alcançar mais a vontade de Deus. Continua dizendo lá em Colossenses 2, versículo 7: enraizados e edificados nele. Então veja, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundarão em ação de graças. Veja, nele, né? Nele abundarão em ação de graças. Nós temos essa palavra para a nossa vida como sendo o estender da nossa raiz, porque quando recebemos Jesus, andamos nele, enraizados estamos nele, estamos edificados nele, confirmados nessa fé, e assim como fomos ensinados, nós estamos abundando em ação de graça, em gratidão, em alegria, vivendo essa intimidade, essa comunhão. Nós vemos que o próprio Jesus, ele tinha essa intimidade. Veja, Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus. A Bíblia nos ensina que ele estava limitado a um corpo mortal, a um corpo como o nosso, né, de carne e osso. E nessa situação que ele estava limitado, porque ele esvaziou-se da sua glória e veio habitar aqui na terra como qualquer um de nós, Jesus, ele compreende a necessidade de andar com Deus e de viver nele. Não apenas ir uma vez na sinagoga e dizer: Senhor, obrigado, abençoa a minha semana, em nome de Jesus, abençoa a minha família, amém. Não, mas de andar com o próprio Deus. E Jesus fez uma obra gloriosa. Jesus não tinha tempo para quase nada. Nós observamos nos evangelhos que Jesus estava sendo o tempo todo assediado pela multidão. O povo cercava Jesus. Jesus tentava entrar numa casa para descansar um pouco. Daqui a pouco a casa estava lotada de gente, pessoas pedindo, pessoas clamando a Jesus. E ele não deixava de atender, porque ele olhava e ele sentia misericórdia, compaixão de um povo que estava carente, de um povo que precisava dele, e ele não deixava de fazer. Então Jesus era extremamente ocupado. Por isso não tem como a gente falar: pastor, eu não tenho tempo. Jesus tinha menos tempo que nós, amados. E mesmo assim a gente observa, quando nós lemos lá em Lucas 5,15, veja, a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos, e ali ele orava, ele falava com Deus. Jesus se retirava para as regiões desertas, para um lugar isolado, para um lugar a sós, um lugar que muitas vezes as pessoas não lhe acompanhariam,
para poder ter intimidade, para poder ter comunhão com Deus, para poder falar com o Senhor. Marcos 1,35, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Veja que Jesus, em diversas ocasiões, ele saiu para um monte, cume de um monte, ele saiu para uma região deserta, e ali ele orava. Jesus, ele demonstra essa necessidade, dentro da limitação humana, ele compreendia que precisava de mais direção, ele precisava que essa raiz se estendesse, crescesse mais, e manter essa comunhão, essa intimidade com Deus. Nós vamos entendendo aqui, amados, que o êxito ou o sucesso da nossa vida pública, ou melhor dizendo, da vida que está à mostra a todos, ela está ligado àquilo que nós fazemos no privado, aquilo que nós fazemos na nossa vida particular. É importante nós entendermos isso, porque o nosso êxito, o nosso sucesso, não está em mostrar algo que não é realidade. É porque às vezes as pessoas mostram algo que no privado é totalmente diferente. Mas o verdadeiro sucesso, o verdadeiro êxito de uma vida de confiança, de temor a Deus, de andar em perseverança no caminho do Senhor, de ser uma árvore que dá fruto em qualquer estação, mesmo no tempo de seca, pode vir o sol que for, mas se mantém com as folhas verdes, dando fruto em todo o tempo, fazendo sombra em todo o tempo. O verdadeiro êxito é a vida particular, porque se queremos mostrar algo para as pessoas, aquilo logo vai aparecer. A nossa vida particular, que precede a vida pública, logo vai aparecer, não é bem isso, era apenas uma imagem. Mas quando a nossa vida particular, ela tem a dependência, ela tem o temor, a reverência a Deus, né, nós vamos também poder enfrentar qualquer circunstância. A Bíblia nos fala de estender essa raiz, para podermos suportar qualquer tempo, seja um tempo seco, frio, seja um vendaval, seja o problema que for, nós vamos suportar tudo isso. E aí é importante nós compreendermos, porque às vezes alguém fala, pastor, mas às vezes me falta entendimento de como fazer, né? A gente tem, por exemplo, na escola de sabedoria, por isso até a importância de nós estudarmos mais, buscarmos conhecimento, sabedoria para a nossa vida, um modelo de oração. Talvez a pessoa ela não sabe como começar a orar, como se apresentar diante de Deus. O que nós falamos? Amados, estabeleça um horário para o seu dia de oração, para você ler a palavra, mesmo que seja no começo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ali você vai ter a oportunidade de ter intimidade com Deus. Mas como que eu faço? Então tem esse modelo, né, o ACAS, que é apenas as iniciais, é adoração, é confissão, é arrependimento e súplica. Então nós começamos em adoração, adorando, porque Deus é digno de adoração. Senhor, Tu és santo, Tu és grande, Tu és poderoso, Teu nome está acima de todos os nomes, e eu sou apenas uma criação do Senhor, falha, sou pecador. Por isso eu confesso diante de Ti o meu pecado, e me arrependo por tê-lo cometido. Confessando o pecado, veja, e mostrando arrependimento, e por fim suplicando, Senhor, eu peço que me abençoes, me dê força, me dê graça para vencer essa situação, para vencer esse mal, para poder conquistar determinado objetivo. Senhor, eu suplico a Ti que tire essa ansiedade do meu coração, né? E agradeço ao Senhor por tudo, ó Deus, e Te agradeço. Veja, é uma oração simples que nós começamos a fazer, buscando ter intimidade com o Senhor, mas é importante não falhar na nossa vida, né, constantemente, não nos limitarmos apenas a momentos como este, a uma vida simplesmente religiosa dentro da igreja, mas tendo de fato uma real intimidade com o nosso Senhor. E amados, e a leitura da palavra, porque a palavra, ela é a palavra de Deus para nós. Nós não estamos baseados em achismo, em filosofias do mundo, nós não estamos baseados, né, naquilo que as pessoas dizem, nós nos baseamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus está notória para nós. Quantos aqui tem uma Bíblia em casa? Levante a mão. Ela tem lá consigo, a palavra de Deus expressa,
E sabe como que nós comparamos a palavra de Deus? Como uma carta de amor, para mim e para você, né? Você talvez já recebeu uma carta de amor, uma carta apaixonante de alguém. Como que você lê uma carta de amor? É todo ansioso, né? Com vontade de ler inteira, né? Então você começa a ler desde o início e vai lendo, né? Aquela carta, porque é especial, porque tem um carinho ali. Às vezes tem até um perfume, né? Tem algo especial naquela carta, amados. Você lê dessa forma, ou você lê, abre ela assim, coloca o dedo num lugar, eu vou ler essa palavra aqui, né? Para ver se ela tem alguma ligação para mim. Não, nós não lemos assim. Nós lemos ela por completo, e às vezes relemos e relemos, e ficamos também nela perdidos e apaixonados com aquela expressão de amor. E a Bíblia é para nós uma carta de amor. Nós até orientamos as pessoas. Às vezes, pastor, eu leio a Bíblia, às vezes eu não entendo aquilo que está escrito ali. Nós orientamos, leia a princípio, amados, depois você pode ler também o Antigo, né? Mas leia a princípio o Novo Testamento, que é o novo concerto, a nova aliança que Deus deixou para nós, né? Você tem a Bíblia ali na sua casa, você pode até fazer um comparativo, o tamanho do Novo Testamento em questão de folhas, né? Com o tamanho do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é bem maior. O Novo Testamento você tem condição de ler, de saborear muito mais, de entender ali a vida de Jesus, os evangelhos que contam e testemunham o caminhar de Jesus, depois as epístolas paulinas, o cuidado dos apóstolos com relação à igreja, e tudo isso é extremamente importante para nós. Agora, nós não podemos ler a palavra de Deus de qualquer forma. Às vezes a pessoa, ela vai querer ler a palavra de Deus, né? Ela pega a Bíblia, fecha os olhos, abre numa página, coloca o dedo, né? Aqui que eu vou ler, né? Como se fosse qualquer coisa, né? Eu vou ler. E aí de repente abre os olhos, conta-se uma historinha assim, né? Coloca o dedo, abriu, viu ali, e Judas foi se enforcar. Credo, Senhor, não quero isso para minha vida não, né? Está repreendido em nome de Jesus, vou tentar de novo, né? Fechou os olhos, né? Abriu, colocou o dedo de novo na outra página, em outro momento ali, e aí encontrou, estava escrito lá assim: faças tu mesmo. Credo, Senhor, não dá, né? Não vou fazer isso não, né? E aí de repente, terceira oportunidade, né? Fechou a Bíblia, fechou os olhos, abriu numa página, colocou o dedo de novo. Na hora que abriu, fala assim: vai fazer depressa o que você tem que fazer. Né? Não dá certo, amados, não dá certo ir pela sorte, nós vamos pela fé. Nós lemos como uma carta de amor. Leia como uma carta de amor a palavra de Deus, porque ela é especial para a nossa vida. Ela é especial, ela é a própria palavra de Deus. Lembre sempre disso: o êxito, o sucesso da sua vida em público é o resultado da nossa vida privada, da nossa vida no particular. Qual é o resultado de tudo isso? Lá em Salmo capítulo 1, no verso 3, nos diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Esse é o resultado, amados, de raízes estendidas. Às vezes nós batalhamos, fazendo do nosso jeito, e não dá certo aqui, não dá certo lá, a gente toma golpe aqui, toma golpe ali, toma golpe lá. Talvez está faltando confiarmos mais em Deus, e termos a nossa vida ligada nele, enraizada nele. Deus está nos chamando para viver uma vida enraizada nele. Mas veja, para isso é importante entendermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina nesse sentido. Precisamos estar de fato ligado junto a ribeiros de águas, e esses ribeiros de água é a presença de Jesus, é envolvido em intimidade, é envolvido em adoração, e o Senhor espera isso de nós, que nós possamos viver uma vida de fato em espírito e em verdade, numa adoração constante na nossa vida. Então não é uma adoração fraca, uma adoração fria, quando a gente vem à igreja, né, tem ali um momento, um cântico, né, ora um pouquinho, mas não, é uma vida constante de oração e de adoração. Quando nós observamos a mulher samaritana, ela estava um pouquinho confusa, né, diz a Bíblia, que ela perguntando para Jesus: Senhor, os judeus entendem que devemos adorar lá no templo, na sinagoga, lá em Jerusalém, nós, samaritanos, entendemos que devemos adorar aqui nos montes em Samaria. Onde a gente deve adorar? Jesus fala assim: não é nenhum lugar nem no outro, você deve adorar em espírito e em verdade
Ou seja, a sua vida deve ser uma constante de adoração, de entrega, uma verdade de adoração e entrega, e não apenas o resultado de um dia ido à igreja, de um dia ido a um monte, de um dia ido a determinado lugar, mas um resultado de espírito e adoração a Deus. No Salmo 1 mesmo que nós lemos, nós vemos um pouco do antes, de ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Diz assim: bem-aventurado, ou mais do que feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja que quando nós estamos numa vida, intimidade, de adoração a Deus, essas coisas já começam a perder o sentido para nós. Conselho de ímpios, estar detido no caminho dos pecadores, se assentando na roda dos escarnecedores, essas coisas já não fazem mais sentido para nós. Para nós entendermos bem o que é ímpio, é uma pessoa que ainda se encontra debaixo de impiedade. Veja, não é uma pessoa inferior a nós que cremos em Cristo, mas é uma pessoa que ainda carece de conhecer a verdade. O que é estar debaixo de impiedade? É estar ainda debaixo do jugo do pecado. A pessoa ainda não se livrou do jugo do pecado, então o pecado ainda domina aquela pessoa, e eu não vou viver segundo os conselhos. Então a pessoa ela já compreende que aquilo não faz mais parte da vida dela. Quem está como uma árvore plantado junto a ribeiros de águas, tem as suas raízes estendidas, profundas, ligadas a Deus, à intimidade, amados, já não tem mais prazer no conselho dos ímpios, em estar detido no caminho dos pecadores, e nem se assentar à roda dos escarnecedores. Algumas vezes eu faço esse comentário. Eu me lembro quando eu estava ainda fazendo a faculdade, fazia faculdade aqui em Leme, e naquela ocasião, pelo menos da nossa igreja, eu não tenho lembrança de muitas pessoas que estavam cursando lá, nem na minha sala e nem em outras, Às vezes tinha uma outra pessoa perdida, mas eu não tenho muita lembrança, principalmente nos primeiros anos. E eu me lembro que muitas vezes sozinho na minha sala, da faculdade, não tinha ninguém convertido, ou pelo menos que demonstrasse uma vida em conversão a Deus, Não tinha ninguém. E eu me sentia sozinho, às vezes tinha que fazer trabalho em grupo, nos intervalos, mas não tinha prazer. Às vezes queria fazer trabalho sozinho, para não ter que participar, às vezes de roda de escarnecedores, de conversas que não trazem benefício nenhum. E veja, amados, não é uma proibição. Deus não está nos proibindo de nada. Agora a igreja vai ficar me proibindo de ter amigos ímpios. Não é isso, amados. Nós estamos falando aqui de alguém que tem prazer no Senhor, já não tem mais prazer no conselho dos ímpios, já não tem mais prazer de estar no caminho dos pecadores, já não tem mais prazer de estar em roda de escarnecedores. E aí eu lembro que as conversas ali na faculdade eram extravagantes. Era o que foi feito no final de semana, era rodinha de cigarro, era isso e aquilo, era bebedeira, e era saindo para ir no bar, a conversa era essa. E, amados, não agradava. Muitas vezes tinha que andar sozinho, até passar o tempo do intervalo, para não ficar lá, parado, sentado sozinho na carteira, na faculdade. E aquilo às vezes me incomodava, era constrangedor, mas era melhor estar sozinho do que estar ouvindo o conselho de ímpios, do que estar detido no caminho dos pecadores e assentado na roda dos escarnecedores. Porque nós estamos hoje, amados, se estamos vivendo uma vida de intimidade, nós estamos agora em outro patamar. Não é, eu sou melhor, eu sou mais santo. Não é isso não, amados. Nós sabemos que somos falhos, carentes, dependentes de Deus, mas tem algumas conversas, tem algumas ações, tem alguns pensamentos que já não batem mais com o nosso, e nós não temos alegria em ficar perto disso, porque nós estamos ligados a ribeiros de água, águas puras, águas cristalinas. Imagina eu bebendo água pura, cristalina, e agora eu vou ter contato com lodo de novo, com bueiro de novo, com a sujeira desse mundo de novo. E é triste, às vezes após a conversão, as pessoas bebendo de água cristalina, que vem direto da fonte, direto do trono de Deus, e aí de repente volta a ter prazer de beber lodo, de beber esgoto. Amados, a sujeira desse mundo, a influência que esse mundo traz. Antes, aquele que é uma árvore plantada junto à ribeira de águas, antes esse tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja a importância, o salmista está falando,
Esse homem bem-aventurado, que será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ele tem o prazer, é na lei do Senhor. Não tem prazer na impiedade, no pecado, na sujeira, no lodo, nessas coisas. Ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este é o prazer do servo e da serva de Deus. Quantos são servos de Deus, diga amém. Este é o nosso prazer, amados, é nós podermos ter a palavra de Deus ao nosso dispor, e podermos beber e comer dela, e viver dela, e poder meditar e orar: Senhor, me abençoa, Senhor, me direciona nesse caminho, Senhor, abençoa, porque eu sou teu servo, e eu quero vencer determinado vício, eu quero vencer determinado pecado, eu preciso de mais de ti, eu preciso de força, eu preciso de graça. O apóstolo Paulo, às vezes escrevendo as igrejas, uma ocasião ele escreve exatamente isso: às vezes o que eu quero fazer eu não faço, eu não consigo fazer muitas vezes o que eu quero fazer, e o que eu não quero está diante de mim. E era como uma oração, pedindo graça a Deus, para poder vencer o mal que estava dentro dele. Assim como existe um mal, que eu digo, é o nosso desejo carnal, é a nossa vontade pecaminosa, que às vezes nós queremos fazer algo, nós iniciamos a semana: Senhor, eu vou iniciar um jejum essa semana, eu vou ter um propósito, eu vou orar, eu vou começar um propósito com o Senhor, de orar todos os dias, determinado horário, mas às vezes acorda, desperta e não tem aquela vontade de fazer, veja o que quer, não consegue fazer. Por isso é necessário nos desafiar, porque aprofundar, estender as raízes, amados, não é fácil, estender essa raiz de intimidade, mas é um desafio, é um esforço, porque nós sabemos que é Jesus que nós escolhemos, então é nele que nós queremos andar. Quantos querem andar neste caminho, querem andar em Jesus, diga amém. Amém. Esta é a raiz, a primeira raiz. A segunda raiz que eu quero mencionar, agora de forma bem mais sistematizada, é uma raiz de honra aos líderes que Deus colocou na nossa vida. A Bíblia nos ensina lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13: caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. O apóstolo Paulo está falando de uma honra aqui, e essa é uma raiz importante de entendimento, de compreensão, que nós, servos de Deus, devemos adotar. Veja, nós estamos falando aqui de um contexto bíblico espiritual. Nós não estamos falando aqui: olha, o pastor ele vai se meter agora, dentro da minha casa, do que eu vou fazer na minha casa. Não é isso, amados, não é dar ordem. Pastor não dá ordem para ninguém, pastor lidera, aconselha. Nós temos aqui na igreja nossa os nossos pastores, pastor Nilson, pastora Sandra, depois temos pastores auxiliares, líderes, que estão para servir, para ajudar, para aconselhar, para servir o bom propósito do reino de Deus. E essas pessoas, e aqui falando mais a respeito dos nossos líderes, os nossos pastores, pastor Nilson e Sandra, amados, eles foram chamados pelo Senhor para poder conduzir a igreja, foram chamados pelo Senhor para poder trazer a palavra de Deus, para poder nos orientar em todo o ministério, e a Bíblia ensina a dedicar consideração para com esses que se esforçam no ministério, e que nos lideram e nos aconselham no Senhor, e fala: e que vocês tenham a mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento. Amados, que nós possamos demonstrar esse amor, esse reconhecimento, essa estima pelos nossos líderes, porque eles foram um processo de Deus. Nós sempre ensinamos que os líderes, e aqui a igreja quadrangular, ela tem esse perfil, entendendo isso, vem para nós, como uma direção de Deus para a nossa vida, debaixo da palavra de Deus, que há um entendimento de que os pastores são de fato autoridade espiritual, mas não é uma autoridade para pisar, não é uma autoridade para massacrar, é uma autoridade para servir. É uma autoridade que serve, é uma autoridade que está sobre a vida dos irmãos, para abençoar, para servir, para apacentar, para cuidar, para gerar cada dia mais e mais o desejo de vida no ministério.
E aqui, nós como povo, nós como rebanho, nós como ovelha, devemos prestar esta honra, pois é desejo de Deus, se foi Deus quem colocou, e ainda mais quando nós falamos sobre uma direção, um governo de pessoas ilibadas, amados. E eu falo isso, né? Às vezes as pessoas falam, pastor Elias é fácil falar, né? Os pais dele, né? Mas pelo contrário, nós estamos falando aqui, né, com mais propriedade, porque conhece ainda mais de perto. E nós podemos ver, nossos pastores estão aqui na cidade de Leme há mais de 30 anos, e não há o que se falar contra a honra, contra a moral dos nossos pastores, graças a Deus por isso. São melhores do que nós? De maneira nenhuma. São homens, homem e mulher, falho como todos nós. Mas veja, há uma importância aqui de entendermos que tem uma vida entregue a Deus, ilibada, para poder servir a comunidade da fé, para poder servir os irmãos, a todos nós. E nós, com alegria no Senhor, com prazer no Senhor, falamos: Senhor, graças a Deus que nós não temos pastores que envergonham, que trazem vexame, que escandalizam. Nós não temos pastores que fazem todo e qualquer tipo de situação, que estão devendo aí na praça, que roubam, que são estelionatários, que adulteram, que é isso, que é aquilo, e ninguém pode falar nada. As pessoas podem até falar assim, às vezes o pastor Nilson é rígido, é firme, né? Mas isso daí é perfil, né? Cada um tem um perfil, mas não podemos falar contra a moral. Isso é importante, por isso devemos acolher com amor, na mais alta estima, diz o apóstolo Paulo. E esse é um princípio de uma raiz que está ligada à videira, que está ligada ao Rei, que está ligada ao Senhor, o nosso Deus, porque foi Ele mesmo quem levantou pastores para apacentar o rebanho. E se Ele levantou, certamente é a vontade dEle que esse rebanho possa considerar, possa ter honra para com os seus líderes. E ainda, outra raiz importantíssima que nós podemos trazer da palavra de Deus para o nosso coração é o congregar fielmente. Então veja, nós falamos aqui de uma raiz de intimidade, de uma raiz de honra aos nossos líderes, pastores, e agora uma raiz de congregar fielmente. Eu falei no início, nós não podemos nos limitar a viver uma vida apenas participando vez ou outra da casa de Deus, ou mesmo que abandonando completamente. Às vezes vão ter pessoas que vão dizer assim: olha, eu não preciso ir à igreja para servir a Deus. E existe uma verdade nisso, né? Porque Deus, Ele está em todo lugar, então Deus também está na sua casa, amém, amados? Existe uma verdade. Agora, a Bíblia nos ensina princípios importantes, e aqui é uma raiz que eu vou estender também ao solo, para chegar a ribeiros de águas. Veja só a importância de congregar fielmente. O Salmo 92, verso 12, nos diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Agora veja só, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Os que estão plantados na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? É um prédio? Não, mas é onde a congregação se une para adorar a Deus, e no nosso caso é esse prédio aqui, amém, amados? Os justos, eles vão florescer quando estão plantados na casa do Senhor. Amados, sabe o que é estar plantado em algum lugar? É estar enraizado ali, é estar firmado ali. E é importante a igreja se conscientizar dessa grande relevância que a Bíblia nos fala a respeito da congregação. Deus de fato está lá na tua casa, Ele anda com você na rua, Ele anda com você onde você for, mas você precisa, eu preciso, todos nós precisamos entender que a comunhão, a união dos justos, ela é importante. Essa adoração que fazemos em louvor a Deus, a palavra que traz exortação, que traz confronto, que traz a bênção, que traz a disciplina, que traz o amor de Deus para a nossa vida, ela também é extremamente importante. Por isso aprendemos a congregar fielmente. Não estar plantado na casa do Senhor, amados, começa a criar um coração que vai se endurecendo, e vai se formando como que pedregulho, né?
pedregulho dentro da alma, dentro do coração. Pode perceber, às vezes as pessoas se afastam e elas vão achando não é necessário a igreja, não é necessário estar na casa de Deus, e o coração ele vai se endurecendo, né? Vai passando-se o tempo, aquele coração de pedra, ele recebe semente, e o que o próprio Jesus fala? Que de uma terra cheia de pedregulhos, cheia de pedra, o que ela faz com a semente? Vamos ver lá em Lucas 8:13, e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não tendo raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Veja, a pessoa se desvia, vai apostatar da fé, porque não tem raiz, porque as pedras do coração não permitiram que a raiz ela se estendesse, ela se prolongasse. O coração fica duro, o coração fica amargurado, fica revoltado contra a igreja. Quantas pessoas a gente não encontra falando assim: eu não vou mais à igreja não, porque eu ia na igreja, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e às vezes aconteceu mesmo um escândalo, e tem muito, infelizmente, amados, tem um monte de escândalo. Infelizmente nós estávamos falando agora dos nossos pastores, e graças a Deus nós estamos nessa igreja, mas a gente ouve, na internet, nas redes sociais, no jornal, na TV, tanto de escândalo que aparece, e até é interessante, porque quando é um escândalo de um pastor, aparece lá, de forma, letras garrafais, pastor, ele faz isso, faz aquilo, tal, para mostrar, o escândalo de forma ainda mais proeminente, e existe muito. E muitos se perdem, muitos tropeçam no evangelho, na fé, por causa desses escândalos. E a Bíblia fala: ai daqueles que fizer com que tropece os pequeninos. Por isso a responsabilidade, o pastoreio, o ministério, ele é uma responsabilidade poderosa, amados. Não é um privilégio, eu estou acima, eu sou pastor, e eu estou assim, não. É uma responsabilidade de cuidado, de apacentar. Bom, esse é um parênteses apenas, para nós entendermos, mas é importante nós entendermos que a pessoa que está com o coração como pedregulho, ela não permite a raiz se estender, e aí a raiz não se estendendo, ela não tem intimidade, porque não tem essa raiz, ela não tem honra, não tem essa raiz, e ela já não consegue mais congregar fielmente, não tem também essa raiz. Agora veja, quais são os resultados de alguém que congrega fielmente, que está sempre em contato com a palavra de Deus, que fortalece a nossa fé, que fortalece o nosso coração no Senhor? Sabe qual que é o resultado disso? Perseverança na fé. É alguém que persevera, passa a luta, passa a dificuldade. Nós lemos agora há pouco, é uma árvore que está plantada junto a ribeiros de água, vem o sol, vem o frio, vem o calor, vem o tempo seco, vem o vendaval, vem a tempestade, vem o que for, e a fé persevera, porque tem raízes profundas. Amados, que nós aprendamos a ter essas raízes profundas na nossa vida e perseverar no Senhor, porque eu estou congregado fielmente, porque eu tenho intimidade com Deus, eu tenho comunhão com o Senhor, porque eu honro aqueles que estão sobre o ministério, que estão liderando no ministério, porque há esses atributos na minha vida, e então eu estou aqui agora perseverando na fé. Veja a importância dessas raízes na nossa vida. Agora veja, existem algumas heresias que é pregado em algumas comunidades por aí, e que nós precisamos nos ater. Quais são? Duas heresias que eu vou falar aqui. Primeira, fui salvo, e agora eu preciso fazer tudo certinho. Tem pessoas que pregam assim: fui salvo, agora eu não posso errar mais. Se eu errar, e Jesus voltar naquela hora, pronto, fui para o beleléu, fui para o inferno. Amados, não existe isso. Nós não somos salvos mediante as nossas obras, nós somos salvos mediante a fé e a graça do nosso Senhor Jesus, amém, amados? Agora, outra heresia que é o contrário dessa, veja só: fui salvo uma vez e agora eu sou salvo para sempre, então eu posso fazer o que eu quiser, fui salvo, então eu vou esculhambar por aí, eu vou fazer de tudo, porque eu fui salvo, já entreguei minha vida para Jesus, fui salvo mediante a fé e a graça de Jesus, então agora eu posso esculhambar. Amados, não é assim. A Bíblia nos fala de bom senso, da boa razão que deve estar na nossa vida. Nós precisamos ter este entendimento, ter essa boa consciência, porque nós somos salvos mediante a fé e a graça de Jesus. Quantos entendem assim, diga amém. E eu permaneço salvo também mediante a fé e a graça do nosso Senhor Jesus.
O que mantém a minha salvação em Deus, o que é então? Perseverança na fé. É perseverar, porque muitos naufragaram na fé. Veja o que diz 1 Timóteo 1,19, mantendo a fé, ou seja, perseverando a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre também, porque alguns que não puderam guardar a boa consciência, naufragaram na fé. E não é essa a vontade de Deus para conosco, certamente. Pelo contrário, Deus quer que nós nos mantenhamos firmes na fé. Como? Perseverando. E como que eu persevero? Com raízes profundas, raízes estendidas até ribeiros de águas. E nós estamos falando dessas raízes que vão manter a nossa vida em qualquer circunstância, porque a nossa vida está ligada junto ao trono, junto às águas cristalinas que vêm do trono de Deus, e nela nós somos alimentados. Não é pelas percepções deste mundo, não é pelas coisas que esse mundo pode proporcionar, mas é pela vontade de Deus. Então pode vir qualquer situação, pode vir qualquer circunstância, pode acontecer mortes ao nosso redor, pode surgir doenças e enfermidades, problemas financeiros, pode vir pandemia, pode vir o que for, amados. Nós não estamos conectados às circunstâncias deste mundo, mas nós estamos conectados aos ribeiros de águas que vêm da parte de Deus para a nossa vida. Nele nós perseveramos dia após dia. O salmista, ele fala sobre essa fidelidade de estar na casa de Deus, mas não como um peso. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, já chegou domingo de novo, tem que ir na igreja, né? Vamos lá, vamos arrumar, vai lá família, toma banho rapidinho, vamos para a igreja. Como se fosse um peso, como se fosse igual ir para o trabalho segunda-feira cedo, né? Acordar cedo segunda-feira, nossa, tem que trabalhar hoje. Mas fazer o quê? Tem que ir, né? Não é assim, amados, na igreja, na casa de Deus, precisa ter prazer. Precisamos ter prazer, alegria de estar na casa de Deus. Veja o quanto é importante congregarmos fielmente e congregarmos com prazer. O salmista fala lá no Salmo 84:10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Vale mais viver um dia aqui na casa de Deus do que 1000 fora da casa de Deus. Quantos assim entendem, diga amém. Vale mais estar um dia aqui plantado na casa de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. E ele continua ainda dizendo, eu preferiria estar à porta, lá na porta da casa de Deus, do que habitar na tenda dos ímpios. Sabe o que ele está dizendo? Eu preferiria estar lá na porta, mesmo que recebendo só um pouquinho daquilo que se tem na casa de Deus, do que estar dentro ou sentado uma mesa farta na casa dos ímpios. Amados, isso é para nós, é prazer. Senhor, eu tenho prazer de estar na tua casa. O diácono falou lá fora, até glória a Deus ali, porque eu estou aqui recebendo um pouquinho, melhor do que estar na tenda dos ímpios. Esse deve ser o prazer, amados, de estar na casa de Deus. Não há maior alegria do que estar plantado na casa de Deus. Eu pergunto aos irmãos, fazendo aqui uma pergunta para a gente entender bem, vou assinar um contrato aqui com os irmãos hoje, tá bom? Vou assinar um contrato seguinte, olha, se por um ano os irmãos fielmente vierem à igreja, 2 dias na semana, domingo, mais um dia, e além disso ir na célula ainda, então vai ser 3 dias de congregar fielmente, um horário, de início, horário de final, os irmãos vierem, ao final, concluindo, a pessoa, ela bateu o cartão ponto ali, mostrou, todas as semanas eu fui 2 vezes na igreja, fui na célula, estive presente, ao final eu vou dar 10 milhões de reais para os irmãos que assim fizerem. Quantos vão assiduamente vir para a igreja? Levante a mão, amados. Pode levantar aí, não vem com graça não, tenho certeza que vai vir. Tem gente que não levantou a mão e falou assim, nem vou levantar, o pastor não tem mesmo? Nem vou levantar a mão, nem vou perder o tempo, o pastor não tem esse dinheiro, e amados, eu não tenho mesmo, eu não tenho nem para mim, muito menos para os irmãos. Amados, entenda bem uma coisa, só para a gente compreender. Eu não tenho 10 milhões de reais para dar para o irmão que vem assiduamente, que vem fielmente à casa de Deus. Mas Deus tem muito mais para trazer para a tua vida. Amém, amados? Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais, amados. Quanto vale a restauração da sua família? Vale 10 milhões, 20, 30, 40 milhões? A restauração de um casamento que está desabado, quanto que vale? Quanto vale os seus filhos longe dessa porcaria do mundo, de vício, de droga, e apaixonado por Jesus? Quanto que vale isso? Vale trilhões, mais que trilhões, amados. E porque às vezes nós não nos conectamos, nós não estamos fiéis, congregando na casa de Deus, né, nos mantendo firmes e fiéis a cada dia mais e mais na casa de Deus. E às vezes fala assim, ó, por 10 milhões eu venho, né? Mas Deus tem mais que 10 milhões para nós. Deus tem muito mais. O valor daquilo que Deus, Ele promete para aqueles que estão com raízes profundas é muito maior do que qualquer valor que esse mundo possa pagar. E há uma importância também, além de podermos ter tudo isso que Deus proporciona a nós, nós podemos cultivar ainda amor uns pelos outros. Olha que importante, que é o que a Bíblia nos ensina, a amar uns aos outros, que às vezes a gente fica lá emburrado na nossa casa, né? Não tem relacionamento com ninguém, e a gente vem à igreja, a gente pode cumprimentar as pessoas, pode conversar, pode criar relacionamento, pode ter irmandade, né? Tudo isso para viver uma vida relacional, que é o que Deus espera de nós, que haja relacionamento, uma vida relacional da igreja, entre ela mesma, junto com o cabeça que é Cristo. Todo esse corpo aqui, ó, se relacionando mutuamente, junto do cabeça que é Cristo. Hebreus 10, 24 e 25 nos fala, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se aproxima, ou vai se aproximando aquele dia. Veja o que diz a palavra de Deus, né? O escritor aos Hebreus, falando a nós, né? Paulo escrevendo aos Hebreus, a importância de nós entendermos esse contexto, para a nossa vida, e não deixarmos de congregar, tendo esse amor uns para com os outros, estimulando esse amor. Não é só amar, é estimular amor. Sabe o que é isso? É nós se esforçar para nos relacionar e estimular amor uns para com os outros, é vivendo esse amor pleno da parte de Deus para a nossa vida, ainda, e admoestando, né, uns aos outros, e tendo esse carinho de poder falar a palavra de Deus e a verdade aos corações uns dos outros, admoestando uns aos outros, ainda mais quando vedes que vai se aproximando o grande dia do Senhor. Diga graças a Deus. Amados, estenda suas raízes, tenha intimidade com Deus, honre os teus pastores, né? Busque viver fielmente congregado na casa de Deus, para você ser como uma palmeira plantada na casa de Deus. Diga amém. Eu peço ajuda de 5 irmãos, né? 5 homens aí, 5 irmãos que puderem subir aqui no altar rapidinho. Então 5 irmãos, não se acanhe não, vem aqui rapidinho, para a gente poder rapidinho fazer apenas uma demonstração. 5 irmãos, por favor. Amém. Amém. Não tem problema se vier mais não, pode subir, pode subir. Amém. Os 10 milhões esse aqui agora. Vocês vão dar 10 milhões para a igreja agora aqui. Amém. Graças a Deus. Já que falou dos 10 milhões, vem aqui à frente, por favor. Né? Vai receber 5 já. Deixa as pernas juntas aí, abre os braços. Ó, o Marcos aqui, ele é uma palmeira aqui plantado, né? Ele é uma palmeira plantada. Nós estamos vendo aqui como que o tronco, né? As folhas, mas não tem como a gente ver a raiz, não tem como saber se tem raiz aqui, né? E geralmente a pessoa, quando não tem raiz, amados, vem os problemas, vem as vendavais e facilmente tira da presença de Deus. Facilmente tira da presença de Deus. Agora cai para o outro lado devagarzinho lá. Vem o vendaval e ó, e tira dos caminhos do Senhor. Pode levantar, desculpa, viu? É só para a gente demonstrar aqui. O primeiro é o susto, né? Não tem raiz, amados, o problema vem e tira. Agora, junta ali com os irmãos ali. Pode vir aqui mais para o meio, fazendo um favor. Todos os irmãos podem vir mais para o meio. Nossa, pegou justo o maior aqui, né, do lado.
Eu nem vou lutar aqui com o irmão aqui. Agora cruzam os braços uns dos outros aí. Veja só agora, quando há palmeiras juntos, né? Não é o time Palmeiras não, né? Quando é várias palmeiras juntas, unidas, isso é a congregação dos justos, amados. É o povo de Deus unido no mesmo propósito. Agora vai ser difícil, hein? Segura firme aí, cadê esse palmeira firme aí? Pode segurar, amados. Veja, agora existe força, né, aqui. Existe força nessas palmeiras. Eu vou tentar tirar alguém, ó. Vem o vendaval, um ajuda o outro, um firma o outro, e nós vemos que existe aqui uma conexão. Um povo de Deus unido, um povo enraizado e interligados uns aos outros. As raízes se aprofundam, vai entrelaçando umas nas outras, e estão assim firmados. Olha as raízes todas entrelaçadas. E existe algo interessante, que a palmeira, pelas raízes, amados, elas transmitem nutrientes e águas umas às outras. Então imagina que aqui está chovendo, né? Está vindo água, está caindo água, e aqui desse lado, né, no Mineiro, está uma sequidão. Então baixa a cabeça aí, que a palmeira está um pouquinho mais fraca agora, né? Aqui, palmeira um pouco mais fraca. Aí veio a água aqui, ó, abundou, né, no irmão, a água veio no Lohan e foi, né, e passou para o outro, e a água vem passando, e até a última palmeira que estava na sequidão, ela também vai poder se encher, e aqui é encher da graça de Deus. Essa é a importância de congregarmos fielmente, amados, de termos raízes profundas. Muito obrigado, aplauda o Senhor pela vida dos irmãos aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Nós aprendemos, igreja, a viver uma vida firmada no Senhor. Feche os olhos no seu lugar neste momento. Senhor Deus e Pai, abençoa o teu povo, ó Pai. Dê direção, dê graça, dê unção. Ó Pai, transmita a tua palavra, que não seja nossa, mas a palavra do Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração, trazendo sobre a nossa vida mais daquilo que o Senhor deseja em nós. Que a tua igreja possa estender raízes, compreendendo aquilo que a Bíblia mesmo nos ensina a respeito da intimidade, de criar intimidade e comunhão com o Senhor, de haver honra para com os líderes, de congregarmos fielmente na tua casa. Ó Deus, e assim a bênção do Senhor possa estar sobre a nossa vida, e possamos perseverar na fé, como um povo só, um povo unido de Deus, aguardando o grande dia do Senhor. Ó Deus, que haja essa bênção, que haja esse temor, esse fervor em nossas vidas e nossos corações, e possamos estar firmemente guardados em Tuas mãos, ó Pai. Abençoa cada um, que o Teu Espírito Santo ministre sobre vidas, sobre corações. Ó Deus, traga graça, traga unção sobre a Tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Amados, aproveitando o ensejo que nós estamos falando sobre a comunhão dos irmãos, admoestando uns aos outros, abençoando uns aos outros, eu quero dar oportunidade, enquanto o louvor vai ser entoado, o cântico vai ser entoado, a igreja canta, adora a Deus, ora, né? Às vezes alguém quer receber uma oração nesse momento, eu chamo, vem aqui à frente. Talvez, pastor, eu quero uma oração pelo meu casamento, eu quero uma oração pelos meus filhos, eu quero uma oração pela saúde, né? Talvez há uma enfermidade dentro da casa. Nós somos a igreja do Senhor, estamos transmitindo essa água, esse nutriente uns para os outros, abençoando uns aos outros. Às vezes é uma situação financeira, um problema financeiro, é um desafio, é um sonho. Vem aqui à frente enquanto o louvor é entoado, para que nós possamos orar juntos como igreja pela tua vida, no nome de Jesus. Todos em pé neste momento, cantando para Jesus, adorando ao Senhor. E aquele que quiser vir, vem à frente. Eu peço a ajuda dos pastores que estão conosco, para nós estarmos orando pelos irmãos, pelo povo de Deus, todos juntos nessa fé, nesse propósito, no nome de Jesus. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer em todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te Dino Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia. Ó Deus, abençoe cada vida que está aqui à frente. Dê graça, dê direção, dê força para perseverarem firmes na fé, diante de qualquer luta, diante de qualquer desafio, pois sabemos que no Senhor, ó Deus, não há dificuldade, não há impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Que a vitória esteja sobre essa vida, sobre essa casa, sobre esta família, no nome de Jesus. Digam amém. Graças a Deus. Você que está aqui à frente, amém. Pode aplaudir mais uma vez. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Você que está aqui à frente, você está aí atrás também, se você puder abençoar essa pessoa que está aí perto de você, fala assim: eu declaro bênção e vitória sobre a tua vida. Pode abraçar essa pessoa, demonstrando esse amor, esse relacionamento, né? Porque a nossa vida é isso, no Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Você pode depois voltar ao seu lugar com alegria, com a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém, Jesus, amém, graças a Deus. Louvado seja Deus. Quantos foram abençoados? Dêem glória a Deus. Assentai-vos por um instante. Queridos irmãos, neste momento nós estaremos apresentando, consagrando os dízimos e as ofertas para a obra do nosso Deus. Em especial neste domingo, terceiro domingo do mês, nós temos a oferta de missões. Quero falar um pouco sobre missões. Nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, tem realizado um trabalho maravilhoso, através dos nossos missionários, e também o trabalho social da nossa igreja, que está por todo o nosso Brasil, nas capitais, cidades do interior. Esteve presente conosco no dia 29, lá na praça do bairro Império, o Projeto Lucas. Temos também o Projeto Margarida, a Estrada da Fé, e muitos outros trabalhos sociais que são realizados pelos missionários da nossa igreja, e também sustentado por esta oferta de missões. No ano de 2018, tive a oportunidade de estar no centro de São Paulo, na Cracolândia. Fiquei lá por 3 dias, acompanhando a equipe de missões da nossa igreja lá na capital paulista. E eu confesso que me chocou muito ficar esses 3 dias diante da cena que a gente assiste lá no centro de São Paulo. Talvez alguém já passou por lá, sabe como é que é algo terrível mesmo, desumano. E para muitos que moram na capital paulista, a pessoa pode estar quase morrendo na sarjeta, que são pessoas invisíveis. Muitos nem se importam, fazem vista grossa, mas a igreja está lá, irmãos. Não só a Igreja Quadrangular, como outras igrejas também, mas a nossa igreja, a Igreja Quadrangular, tem realizado um trabalho maravilhoso. E eu estive lá no ano 2018, acompanhei isso de perto, cortando o cabelo, fazendo curativo nas pessoas, dando alimentos, roupas, e o principal de tudo, que é a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Conheci o casal de pastores, e me lembro que eles contaram um testemunho. Eram professores, abriram mão de dar aula, para pregar a palavra e fazer missões, e na ocasião eram sustentados por esta oferta missionária, esta oferta que realizamos todo terceiro domingo do mês, com o aluguel do apartamento, também com a prebenda, o sustento mensal para cuidar da família, e pregando o Evangelho, ganhando almas. A igreja presente, irmãos. Às vezes aquilo que o governo não consegue fazer, a igreja faz, porque é Jesus presente no coração das pessoas. E isso não é só na capital paulista, em todas as capitais do nosso Brasil, no interior também, povos ribeirinhas, povos indígenas, em outras nações, tudo isso através desta oferta de missões. Talvez você desejava, já teve desejo também de sair pregando a palavra, mas por conta da família, do trabalho e muitos compromissos, não tem como abrir mão. Mas eu quero dizer que você é um missionário, nós somos missionários, amém? Por mais que nós não conseguimos ir, mas através da nossa contribuição, desta oferta no terceiro domingo do mês, nós estamos sustentando esse trabalho. E vidas estão sendo alcançadas, o Evangelho está sendo pregado, o ide do Senhor Jesus, este está se cumprindo, pois o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai
o Evangelho a toda a criatura. Nós vamos orar e consagrar as contribuições neste momento. Eu peço que toda a igreja se coloque em pé, você que trouxe seu dízimo, as ofertas gerais e a oferta de missões. Depois nós teremos um cântico e temos aqui à frente os envelopes. Esta oferta de missões você trará aqui no altar. Faça isso com muita alegria no coração, ok? Se você ainda não preparou, terá o tempo para preparar. Ofereça o seu melhor a Deus nesta noite. Peço que toda a igreja esteja em espírito de oração. Soberano Deus, eterno Pai, louvamos a Ti, Senhor, por esta grande oportunidade que temos. Estamos aqui na Tua casa, Senhor, na Tua presença, Te adorando, Pai, Te exaltando. Recebemos também a Tua palavra, e neste momento, Senhor, damos a continuidade na adoração, através das contribuições da nossa vida financeira, os dízimos e as ofertas para a Tua obra, Senhor, pois assim a Tua palavra nos ensina, em especial nesta noite, a oferta de missões, esta que tem sustentado, Senhor, a obra missionária da Tua igreja, por toda a face da terra, especialmente aqui no nosso Brasil, Pai. Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a vida deste Teu servo, desta Tua serva, que tem sido fiel para com Teu reino. Repreenda, Senhor, o devorador, abra as portas e prospere com ricas e abundantes bênçãos, a bênção da multiplicação, a bênção da prosperidade, esta que vem de Ti, Senhor, prosperidade financeira, prosperidade espiritual, Senhor, bênção física, material, em todas as áreas, que esteja presente sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Oramos também pelos nossos missionários, que estão espalhados, Senhor, por toda a face da terra, que o Senhor sustente com as Tuas mãos poderosas, dê forças para que continuem avançando, pregando a Tua palavra, Senhor. Também os nossos missionários nas casas de leis, Senhor, deputado Jefferson Campos, deputado Carlos César, pastor Elias aqui na nossa cidade, Senhor, dê sabedoria e discernimento, sustente com as Tuas mãos santas e poderosas. Louvamos a Ti por esta oportunidade, por este momento neste culto, Pai, de Te exaltar através da nossa vida financeira. Assim oramos e consagramos as contribuições para a Tua obra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. A igreja tem toda a liberdade para contribuir com muita alegria na casa do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade irá a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me
emergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Quero despedir daqueles que estão nos assistindo através das mídias sociais. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Farei uma breve oração. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por estas vidas que nos acompanharam, Senhor, através da transmissão, seja pela TV Leme, pelo Facebook, pelo YouTube. Louvamos a Ti, Senhor. Abençoe este lar, esta família, Pai. Esses que acompanharam esta live e aqueles que assistirão a gravação, que o Senhor venha abençoar poderosamente. No nome do Senhor Jesus. Amém.